Olá, professor! Olá, professora! Apresentamos a você as atividades 1 e 2 propostas no Manual do Professor da obra História da Província de Santa Cruz, de Pero de Magalhães Gandavo. O livro História da Província de Santa Cruz foi publicado no ano de 1575 e pode ser lido de duas maneiras. A primeira como relato de viajante, a segunda como a primeira história escrita do Brasil. O relato de Pero de Magalhães Gandavo foi a primeira obra escrita sobre a nossa terra desde a Carta de Pero Vaz de Caminha. Além do mais, é consenso na academia que o livro pode ser considerado também um laudo documental do Brasil do século XVI. Um fato que merece destaque é que o livro para de circular por alguns séculos depois da sua primeira publicação. O próprio nome do autor desaparece das documentações portuguesas, o que até hoje constitui um grande mistério. De todo modo, vale ressaltar que mesmo no momento da sua publicação, o livro teve uma circulação restrita em território português. Uma das hipóteses para o sumiço do livro é que ele continha informações que a coroa portuguesa via como segredos de Estado. No século XIX, o livro é recuperado, reeditado e traduzido para o francês por Henri Ternaux, fazendo com que essa crônica sobre o Brasil ganhasse sobrevida, vindo finalmente a ser conhecida pelo público. Essa obra é mais do que um documento histórico. Ela tem a função de legitimar a conquista luso-cristã da Nova Terra, com comentários que justificariam a presença portuguesa na região. Vamos então às atividades preparadas com muito carinho e dedicação para você. Nas atividades de número 1, apresentamos propostas para o trabalho na área de linguagens e em língua portuguesa. Sugere-se na pré-leitura que o professor reproduza aos alunos músicas que tratam da temática da navegação, como a canção Fado, interpretada por Toquinho, ou então Fado, Gente Forte, do grupo Mauaca, Barcos na Imensidão, do músico Aldan, entre outros. Também recomenda-se a leitura de poemas, como a Canção do Pirata, de José de Espronceda. A ideia com isso é já levar o estudante para o universo da obra que será lida. Como exercício, o professor pode propor aos alunos que busquem elementos em comum em todas as obras apresentadas. Durante a leitura, é importante observar como a obra lida é, acima de tudo, um relato descritivo das terras que viriam a compor o Brasil. Como o aluno vai perceber ao longo da leitura, a visão que Gandavo imprime em relação aos indígenas é muito enviesada, pautada em entendimentos eurocêntricos, o que seria esperado para a época. Entretanto, como se sabe, poucas são as obras em que as populações ameríndias registraram as suas próprias impressões da chegada dos europeus. Portanto, essa atividade sugere uma oficina de produção literária, em que os alunos deverão redigir um relato do ponto de vista indígena. Para fomentar um trabalho de melhor qualidade, indica-se complementarmente que sejam lidas narrativas escritas por indígenas, ou mesmo trechos de trabalhos históricos e antropológicos sobre o tema, de modo a deixar os alunos com um acervo referencial mais robusto para sua própria redação. Na pós-leitura, a atividade sugere a produção de um relato descritivo, porém da contemporaneidade. Cada aluno deverá escrever uma carta a alguém distante, narrando seu cotidiano, suas observações e desejos. É interessante nessa atividade pedir para o aluno que se atente ao elemento descritivo, seja nas características da escola, nas pessoas ao seu redor, no caminho que faz para ir e voltar do colégio, nas atividades lúdicas que pratica no tempo livre. Sugiro uma releitura de trechos da obra onde os recursos descritivos ficam evidentes. Desse modo, o aluno se valerá do texto lido para instrumentalizar seus recursos de redação. Na proposta de atividades 2, exploraremos, em abordagem interdisciplinar, o universo dos viajantes quinhentistas. Na pré-leitura, a obra que será lida tratará da colonização portuguesa das terras americanas. Essa história é familiar, posto que desde muito jovens conhecemos a história do nosso país e esse é um ponto que raramente escapa dos conhecimentos transmitidos.
Entretanto, não podemos esquecer que houve outras investidas coloniais europeias em solo americano. Nessa atividade, sugere-se uma pesquisa a respeito dessas outras empreitadas. É possível, por exemplo, dividir a sala em grupos, cada um deles ficando com uma empresa colonial específica. Eles podem se dividir, por exemplo, entre a empreitada lusa, a espanhola, a inglesa e a francesa. É possível também indicar investidas menos comentadas, como a sueca e a dinamarquesa. Ao final da atividade, sugerimos montar um quadro comparativo, indicando semelhanças e diferenças entre essas investidas coloniais. Durante a leitura, juntamente com os professores de Ciências Humanas, propõe a produção de um mapa do território brasileiro, ou ao menos de um trecho do território. No mapa devem constar elementos típicos da cartografia, como rios, morros, elevações e o desenho da costa. Os alunos devem também colocar indicativos de fauna, flora e populações locais. Para isso, a turma pode se valer de elementos do texto lido, realizando a produção de um mapa do período quinhentista. Também é possível produzir um mapa que reflita a contemporaneidade, ou então, mesmo a produção de 2 mapas, de modo que esses podem vir a ser comparados, indicando à classe as mudanças ocorridas nos espaços do país nos últimos 500 anos. Na pós-leitura, ainda com o auxílio dos professores de Ciências Humanas, indica-se a produção de uma atividade que aborde a questão dos fluxos migratórios. Na presente atividade, sugere-se a produção de um quadro mural, no qual serão colocados mapas, nos quais os alunos, por meio da utilização de setas, podem indicar os fluxos migratórios ocorridos num recorte temporal e espacial a ser determinado pelo professor. É interessante também, para tornar essa atividade mais informativa, que sejam pesquisados dados, a fim de elaborar uma tabela e outros documentos de cunho estatístico, capazes de tornar mais visuais os processos abordados. Também é possível redigir pequenos textos de cunho jornalístico, indicando os motivos pelos quais essas migrações aconteceram. Esperamos que essas propostas sejam importantes para suas aulas, tornando-as mais atraentes, ricas e dinâmicas. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado por assistir e até a próxima.